Nossa tarefa de hoje, nós vamos continuar o estudo das frações, não é? Para finalizar esses conteúdos que nós vamos precisar para o mini teste. E hoje nós vamos falar de comparação de frações, tanto com o mesmo denominador e também as frações que têm o denominador diferente, tá? Então eu quero todo mundo prestando atenção, porque hoje vocês vão aprender algo novo em matemática. E vocês sabem que algo novo em matemática sempre é uma surpresa, não é? Sempre é algo que a gente fica aí com... Tem que prestar bastante atenção. Então, eu vou compartilhar a página do livro com vocês. Posso? Pode. Professor, é 242? 248. Posso começar? Pode. Então, vamos lá. Eu tô com duas canecas aqui, no estranho não. Eu tô com duas canecas porque uma é café e a outra é água. Sabia. Certo? Água. Aí, se vocês me verem tomando café numa caneca e depois tomando em outra, não é porque eu sou doido não, tá? É porque tem duas canecas, uma com café e outra com água. Tá? Tá bom. Comparação de frações. Agora vamos verificar como podemos comparar frações. Frações com o mesmo denominador. Me lembrem uma coisa. O denominador é a parte que fica em cima ou a parte que fica embaixo na fração? Baixo. A parte que fica embaixo. E como é que a gente chama a parte que fica em cima? Não, eu não quero que vocês leiam no livro. Eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês, porque isso vocês já aprenderam. Numeral. Numerador. A parte que fica em cima na fração, a parte que fica em cima do traço da fração é o numerador. E a parte que fica embaixo do traço da fração é o denominador. Então, observe as figuras e as frações que representam as partes coloridas. Como é que a gente lê aí essa primeira fração colorida de laranja? 5/7. Muito bem, significa que eu peguei um todo, dividi esse todo em 7 partes, não é? E representei 5 delas. E a segunda fração de verde? 3/7. 3/7. Significa que eu peguei um todo, dividi também em 7 partes iguais e representei 3 partes dela. Certo ou errado? Então a pergunta é: qual das duas frações é maior? 5/7 ou 3/7? 5/7. 5/7. Nós, observando a parte pintada, né, nós conseguimos definir que a fração maior é a fração 5/7. Alguma dúvida nisso? Não, isso aí a gente já estudou. Isso, a gente só está relembrando. Então, presta atenção no que está escrito abaixo. Tem-se que 5/7 é maior do que 3/7. Isso vocês acabaram de dizer para mim, não é isso? Então, prestem atenção aí nessa regrinha. Nas frações com o mesmo denominador, é maior aquela que tem o maior numerador. Então, vou traduzir isso que está aí para vocês. Quando nós temos frações com os denominadores iguais, a parte de baixo igual, a fração maior vai ser aquela que o número que está no numerador é maior. 5 é maior do que 3? Sim ou não? Sim. Sim. Então, 5/7 é maior do que 3/7. Certo ou errado? Certo. Mas isso só acontece para as frações que têm o denominador igual. Como é que a gente vai saber quando o denominador é diferente? Essa parte aqui, ó, debaixo do traço da fração, quando os números são diferentes. Como é que a gente vai saber? Então, vou explicar para vocês agora. Lembrando que isso foi conteúdo que nós aprendemos lá no 4º ano. Então, nós estamos dando uma relembrada agora, tá? Então, vamos lá. Frações com denominadores diferentes. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Frações com denominadores diferentes. Nós temos 2 métodos. O primeiro método, não é, fazer uma representação em figuras.
igual foi feito lá em cima. Então, nós temos a primeira figura, né? Um todo que foi dividido em 3 partes iguais. E foi aproveitado, foi destacado desse todo 2 partes. Qual é a fração que nós temos que representa essa parte destacada? 2/3. 2/3. Agatha Vitória, a figura de baixo ela foi dividida em quantas partes? 3, 4, A figura de baixo, a azul, foi dividida em 3 partes? 4, 4 partes. Quantas partes foram coloridas? 3, 3. Então, significa dizer que essa fração ela é 3 quartos. 3/4. Está representando 3 partes do todo que é 4, 3/4. Observando só as figuras, qual dessas 2 frações aí é maior? 2/3 ou 3/4? 3 quartos. Muito bem. Observando essas figuras aí, a parte que foi mais colorida, não é da fração 3/4. Então, desse modo, observando as figuras, nós temos o seguinte: 2/3 é menor do que 3/4. Seria a mesma coisa que a gente falar que 3/4 é maior do que 2/3. Qual é a fração maior? 3/4. Vocês entenderam isso? Sim. Sim ou não? Sim. Pronto. Pelo método de observar a representação em figura é muito fácil. Não é fácil? Sim. Mas nem sempre vai ser possível realizarmos esse método de representação por figuras. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que fazer o método da redução, por meio da redução a um mesmo denominador. Nós temos que fazer com que as frações elas fiquem com o mesmo denominador. A parte de baixo elas têm que ficar igual. E para isso nós vamos ter que fazer algumas contas. Observem aí embaixo, tá? O que está escrito aí? Considere as frações. Eu quero todo mundo prestando atenção nisso. Todo mundo prestando atenção nisso, porque isso aí, ó, é tão complicado que eu tive que dar uma estudada novamente, não é? Que eu sempre estudo quando estou preparando as aulas de vocês, mas eu tive que dar uma segunda estudada para poder explicar. Então, todo mundo prestando atenção. Então, considere as frações 2/3 e 3/4. Reduzindo-as ao mesmo denominador, tem-se o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, que é 12. Então, eu vou dar uma explicação para vocês. Vocês não vão utilizar esse método do mínimo múltiplo comum ainda, tá? Isso é coisa mais lá para frente. Mas como já está trazendo aqui, eu vou explicar para vocês como é que a gente acha o mínimo múltiplo comum de 2 números diferentes. José Alexandre está ouvindo? Então, prestem atenção aqui no quadro que eu vou mostrar para vocês. Eu não quero ninguém riscando o quadro. As frações que foram dadas lá no livro para a gente foram as frações 2/3, não é? Uhum. 2/3. E a outra, 3/4. Não é? Não é isso? É. 3/4. Tá. Eu quero todos prestar atenção. Então, o que nós vamos ter que achar? O mínimo múltiplo comum, que na matemática nós chamamos de M, C. M de mínimo, M de múltiplo e C de comum. Tá certo? Então, como é que nós fazemos isso aí? É uma novidade para vocês, então prestem atenção. Nós colocamos aqui os denominadores, a gente quer transformar esses 2 denominadores aqui em um denominador igual, tá certo? Então, nós colocamos ao lado os 2 denominadores, que são 3 e... Qual é o outro denominador? 4. 4. Aí, o que a gente faz aqui, ó? Passa uma linha bem bonitinha. Aqui do lado, tá?
Vocês lembram da aula de simplificação de frações? Não é? Que a gente procurava um divisor, não é? Para ir simplificando os números, sim ou não? Sim. Então, vamos procurar agora divisores para o número 3 e para o número 4, que sejam maiores do que 1. Então, o 1 não pode, porque se eu dividir por 1, vai dar o mesmo valor. Então, começamos aqui pelo número 2. O número 2, eu posso dividir para 3? Eu posso dividir 3 para 2, para dar uma conta igual, exata? Não. Então, eu repito o 3 aqui. Professor, não estou escutando, não. Tá escutando agora? Mais ou menos. Acho que o volume Eu dela acho tá que o baixo. restante da turma está me escutando. Sim. Eu acho que é a sua internet, Marília. Aí você vai ter que fazer aquilo. A parte que você não pegou, você vai ouvir no vídeo depois. Tá? Tá. Então, voltando aqui, deixa eu apagar esse 3 para a gente voltar à explicação. Então, vamos começar com o número 2. Por que com o número 2? Professor, eu não posso dividir 3 para 2, mas eu tenho aqui o número 4 que eu posso dividir. Tá? Então, o que eu faço? Eu repito o 3. E quando eu divido 4 para 2, vai dar quanto? 4 dividido para 2. 8. Quanto? 8. Não é vezes, é dividido. 4 dividido para 2. 2. 2. E eu boto 2 aqui. Certo? Ou errado? Certo. O meu objetivo é fazer com que esses números que estão aqui, ó, eles se reduzam ao final, que é o número 1. Então, eu vou continuar. Eu posso, novamente, dividir algum desses números pelo 2 de novo. Então, eu boto 2 aqui. Marília, preste atenção. Então, eu boto 2 aqui. O 3 eu posso dividir para 2? Sim ou não? Não. Repito o 3 novamente. E o 2 eu posso dividir para 2? Pode. Vai ficar quanto para cada? 1. Ótimo. Já cheguei aqui no 1. Agora, eu não posso botar o 2 aqui de novo, porque eu não posso dividir 2 para 3. Eu vou subir um número acima. Qual é o que vem depois do 2? 3. 3. Eu boto 3 aqui e faço a divisão agora. 3, não é? Dividido para 3 vai dar quanto? 1 para cada. 1 para cada. E esse outro 1 que eu já tinha achado aqui, eu repito ele. Cheguei ao final do meu MMC, tá? Por quê? Porque cheguei no 1 e no 1. Aí o que eu vou fazer agora? Vocês estão vendo esses 3 números que estão aqui, ó, na parte de trás da linha? Eu vou pegar eles 3 e vou multiplicar. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 2. 2 vezes 2 dá quanto? 4. 4. 4 vezes 3 dá quanto? 4 vezes 3. 12. 12. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12. Então, essa vai ser, presta atenção, esse vai ser o denominador das frações. 12 e 12. Só que eu ainda não sei o numerador, essa parte que está aqui em cima. E aí, o que eu vou ter que fazer? Não sei se vocês lembram disso, mas eu falava muito no quarto ano. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Gente, 12 dividido para 3 é quanto? 4. 4. Multiplicando por 2 dá quanto? 4 vezes 2? 8. Então, eu vou botar o 8 aqui nessa fração. Achamos a primeira fração, que é quanto? 12. 8 dozeavos. 8. Agora, vamos achar aqui o numerador da segunda fração. 12 dividido para 4 dá quanto? 12 dividido para 4.
Dá quanto? 4. 12 dividido para 4 dá 4? Não. Dividido por 4 dá 3 para cada. 3 para cada. 3 vezes 3 dá quanto? 6. Como é? Não. 3. Dá 9. 3 vezes 3 dá 9. Qual é a segunda fração que a gente achou? 9 dozeavos. 9 dozeavos. Pergunta que eu vou fazer a vocês. Qual fração é maior? 8 dozeavos ou 9 dozeavos? 9 dozeavos. 9 dozeavos. Eita, isso aqui ficou tão apagadinho. Espera aí. A fração que é maior é 9 dozeavos. Então, vou botar aqui o sinal de maior, né? Assim. Então, isso significa que dizer que 2 terços é menor do que 3 quartos. Olha só o tanto de conta que a gente teve que fazer para descobrir que 2 terços é maior do que 3 quartos. É mais fácil pelo método da fração pintadinha ou é mais fácil pelo método da conta? Mais fácil pelo método físico, eu acho. É mais fácil pelo método da fração pintada, não é? Mas eu estou ensinando esse método para vocês porque vocês vão precisar usar mais lá à frente, tá certo? Agora não, mas lá para frente vocês vão precisar usar. Então, deixa eu compartilhar de novo a página do livro com vocês. Estou vendo que tem gente que não está prestando muita atenção. Vamos lá. Então, aqui embaixo nós temos, ó, a fração 2 terços equivale à fração 8 dozeavos, que foi a primeira que a gente achou lá. A fração 3 quartos equivale à fração 9 dozeavos, que foi a segunda que a gente achou. Como 8 dozeavos é maior do que 9 dozeavos, então 2 terços, desculpa, como 8 dozeavos é menor do que 9 dozeavos, então 2 terços é menor do que 3 quartos. Vocês entenderam isso? Sim. Sim ou não? Sim. Eu sei que é mais fácil pelo método dessa fração aqui pintada, não é? Mas eu mostrei para vocês o que o livro está explicando aí pelo método da redução ao mesmo denominador. Então, vamos para o exercício agora. Página 249. Podemos? Sim. Sim. Pode. Então, vamos lá. Temos aí, complete com o sinal maior do que, menor do que ou igual. Então, nós temos que dizer que se essas frações elas são maiores, menores ou iguais umas às outras. Tá certo? A fração 3 quintos e 4 quintos tem o mesmo denominador ou um denominador diferente? Mesmo denominador. O mesmo denominador. Então, é mais fácil de descobrir. Qual dessas duas aí é maior? 3 quintos ou 4 quintos? 4 quintos. 4 quintos, porque o numerador é maior. Então, ó, sinalzinho com a boquinha aberta do maior virado para o 4 quintos. Coloquem aí. Posso ir para a letra B? Sim. Nós temos aí 2 quintos e 3 sétimos. Eita, agora é que são elas denominadores diferentes. Vamos tentar imaginar. Vamos aqui para o quadro. Para a gente não precisar fazer esse monte de conta. Vamos tentar imaginar o seguinte. Nós temos um todo aqui que foi dividido em 5 partes. Então, deixa eu tentar desenhar um todo aqui. Finjam que está retinho, tá certo?
Pelo amor de Cristo. E ele foi dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Olha só que coisa mais linda. Depois nós temos o mesmo todo. Para apagar. Saúde. Saúde. Depois nós temos o mesmo todo, que foi dividido em 7 partes agora. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Eu estou dizendo que no de cima, nós representamos 2 partes de 5. Tá? Não vai dar certo com essa forma que eu estou fazendo. Porque o meu desenho não está ficando dividido igual. Deixa eu ver se eu consigo fazer de outra forma aqui. Espera aí rapidinho. Deixa eu ver aqui. É para ver se fica igual, né, professor? Esse professorzinho, viu? Eu não falo, hein? Deixa eu ver se tá me dando linha, né? Mas não dá não, ainda Tá não. na mesma linha. Tá reto. Retinho. Não, não tá ainda não. não. Não vai dar pra gente fazer assim, não. Que ainda que fique retinho, eu teria que ter uma régua para dividir em partes iguais. E aí não vai dar. Vamos voltar para cá, então. Olha só. Foi anunciado aqui que a nossa reunião vai acabar em 9 minutos. Eita, Jesus. Então, eu vou encerrar e a gente vai voltar para ela novamente, tá certo? Para a gente terminar esse exercício. Vamos lá?